torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Espero que sim. Elias chegou para mais um vídeo aqui no canal. A situação é a seguinte, torcedor. O Vasco tem um jogo dificílimo contra o Palmeiras. Jogo esse que acontece às 4 da tarde em Brasília, no Distrito Federal, no estádio do Mané Garrincha. Para vocês terem ideia quanto esse jogo será dificílimo para o Vasco. O Palmeiras está 17 jogos sem perder, longe de São Paulo. Então, o Vasco vai ter aí muitas dificuldades. Vai ser um jogo muito duro. E o Vasco tem que fazer algumas modificações aí importantes, principalmente no meio de campo, na minha opinião, para conseguir surpreender o Palmeiras, para conseguir competir e fazer aí um jogo decente, né, contra a equipe do Palmeiras. E eu vou trazer aqui algumas modificações aí que podem ajudar o time do Vasco para vencer a equipe do Palmeiras. E galera, antes de começar a falar do futebol, ontem ocorreu uma situação lamentável no desembarque aí, né, do time do Vasco em Brasília, quando o time chegou, se eu não me engano, já no hotel, né, perto do hotel, tinha um corredor ali, né, onde a torcida do Vasco aguardava ali para recepcionar o time, né, o elenco, todos ali. E um torcedor fez uma manifestação aí, né, contra o coordenador técnico, o Felipe, né, ou o diretor técnico, como vocês quiserem chamar. Na minha opinião, ele não é nenhum dos dois, e nem tem capacidade para ter cargo dentro do Vasco, muito menos aí de diretor técnico, né? Que para mim ele só tá dentro do Vasco, na minha opinião, porque ele é amigo do presidente Pedrinho, porque os dois aí são unha e carne, assim como eu venho falando aqui, como eu comentei, né, depois do episódio, que ele diminuiu o ativo do Vasco, Capasso, né? O Capasso, mesmo não tendo muita moral aí, né, perante a diretoria do Vasco, por fazer aí a sacanagem de não querer sair do clube, né, para abrir espaço na folha salarial. Mas o Capasso, mal ou bem, é um ativo do Clube de Regatas Vasco da Gama, e na minha opinião o Felipe errou em diminuir o atleta e errou de estar perdendo a cabeça, né, em uma coletiva que vai para a rede nacional, uma coletiva que viralizou aí, né, na internet, no Brasil todo aí, no mundo, essa coletiva aí do Felipe. E cara, apesar desse episódio lamentável já ter aí esfriado um pouco, né, dentro de São Januário, ocorreu em frente ao hotel, né, onde o Clube de Regatas Vasco da Gama iria se hospedar. Ocorreu outro episódio lamentável. Dessa vez, um torcedor do Vasco foi cobrar o Felipe, foi cobrar o diretor de futebol do Vasco, o Felipe, porque o Felipe fez aquela situação lá, né, com o Capaz, e pela arrogância e ignorância do Felipe, além de diminuir o Capasso, ele foi ignorante com o jornalista, foi ignorante com todo mundo, até mesmo com a torcida do Vasco, que ninguém gostou da atitude desse cidadão aí, né, desse Felipe. E, cara, esse torcedor falando ali, né, desferindo palavras ali contra o Felipe, fora Felipe, isso, aquilo, outro. Um protesto ali que todo torcedor tem direito de fazer, sim, na minha opinião. Tem direito de xingar o Felipe, de mandar ele sair do Vasco, falar que ele é incompetente, porque tudo isso ele é, além dele, o Pedrinho também é um presidente incompetente. O Pedrinho já está mais que provado que não tem competência para ser presidente do Vasco. O Pedrinho não consegue cumprir aí com nada que prometeu, nem a reforma do CT, nem a reforma de São Januário, nem um time competitivo. Nada disso que ele prometeu para você, torcedor, ele está cumprindo. E, cara, esse torcedor, ao cobrar, né, o Felipe, o segurança chamado Betinho não gostou. E esse segurança
veio para cima desse torcedor, né? O torcedor estava encostado de moto. O torcedor foi tirar o capacete, né? Na real ali, esse torcedor também, né, deixou um pouco ali a desejar, porque na mente desse marginal aí, né, desse segurança aí, desse safado chamado Betinho, no que o torcedor iria tirar o capacete, o torcedor iria trocar socos ali com ele, né? Na mente desse marginal Betinho, ele nem esperou o torcedor tirar o capacete direito, saiu porrando o cara, desferindo tapas e soco, porque nem brigar direito ele sabe brigar, né? Mas isso aí não vem ao caso. A gente não tá falando aqui de ringue, de UFC, de nada. Se o cara sabe dar um jab, se o cara sabe dar um direto. A gente tá falando aqui que esse Betinho agrediu esse torcedor, né, do Vasco. Saiu dando tapas e soco. E fez aí uma covardia com o torcedor. O torcedor, depois que ocorreu, né, essa briga, essa confusão, o torcedor foi abordado por jornalistas aí fizeram pergunta o que aconteceu, o que ocorreu. Ele falou que foi fazer um protesto contra o Felipe e esse segurança não gostou, veio defender, né, o nosso queridíssimo Felipe, né, o nosso competente Felipe, agredindo esse torcedor, e o torcedor falou que vai correr aí atrás aí na justiça, né? Tá certo, tá certíssimo na minha opinião. Tem que botar pra ferrar em cima desse Betinho aí, que esse cara é um pilantra. Não é a primeira vez que ele agride os outros, né? No jogo contra o Atlético Paranaense, os torcedores do Vasco aí ficou batendo palma, né, pra ele, agredindo ali alguns jogadores ali do Atlético, né? Uma situação também lamentável. E acredite se quiser, teve torcedores do Vasco apoiando ele, né, nas redes sociais, isso, aquilo, outro. Então tem torcedores aí também que deixa muito a desejar, né? Essa galera aí da base mongol aí. E também torcedores maldosos aí, né, do Vasco. Complicada essa situação. E o Vasco soltou aí uma informação, né, sobre essa situação do Betinho aí, né? O Vasco soltou uma nota, né? Quer dizer, soltou uma nota de esclarecimento aí, falou que vai afastar o Betinho até descobrir o que aconteceu aí, né? Com esse segurança e o torcedor, né? E na minha opinião, cara, tem que demitir, sim, esse Betinho, esse marginal, esse vagabundo. Não é a primeira vez que ele se envolve em confusão aí, né? Ele gosta muito de sair agredindo os outros, até chegar um momento aí que alguém acabar fazendo uma covardia com ele. E não sei se é a maneira certa de resolver as coisas, né? Na minha opinião, não é. Mas vai chegar um momento aí que ninguém vai querer ficar tomando tapa na cara, socão, e vai acabar aí fazendo alguma coisa com ele, cara, porque não é todo mundo que aceita sair perdendo aí, né? Sair no prejuízo em relação à briga, confusão. E é isso, cara. Vamos mudar aqui um pouco o tema, né? E vamos falar sobre o futebol, né? Que é o que interessa. Tanta coisa vem acontecendo, né, dentro do Vasco. Situação aí com a diretoria, confusão, brigas, gestões incompetentes, técnico falando mal de jogador, né? No caso aí o Felipe. E é muita coisa que vem ocorrendo aí, né, nesses últimos dias. E a situação tá muito complicada. A situação aí tá ficando irreversível, né? O Vasco ainda não tem treinador. O Fernando Diniz está em negociações avançadas com o Vasco. Depois eu vou até comentar um pouquinho disso no final do vídeo. E agora vamos falar aqui do futebol, né? O Vasco da Gama já está, né, em Brasília, na concentração. E hoje vai ter, né, o jogo Vasco e Palmeiras no estádio Mané Garrincha. A princípio, o Vasco não deve fazer aí alterações no seu time. Uma coisa aí que
na minha opinião, vai ser muito equivocado, né, manter esse mesmo time na qual aí perdeu pro Operário, perdeu também pro Cruzeiro. No caso, né, empatou com o Operário, mas é como se fosse uma derrota, perdeu pro Cruzeiro, e também empatou com o Lanús, empatou com o Flamengo, perdeu pro Ceará. Esse mesmo time do Carille. Para que manter uma coisa que não deu certo com o Carille? Para que você dar sequência para essa mesma equipe e para esse mesmo esquema, né, de jogo, no caso, que não deu resultado na mão do Carille, vai dar na mão do Felipe, que na minha opinião ainda é pior do que o técnico Fábio Carille. Se é para deixar essa mesma equipe, o porquê de demitir, né, o Fábio Carille, se está mantendo aí o mesmo esquema de jogo e também os mesmos jogadores aí, né, não tá fazendo nenhuma alteração. É muito equivocado essa atitude aí do Felipe de querer manter o mesmo time que não vem jogando um bom futebol, o mesmo time que só tá decepcionando, né, e fazendo aí péssimas partidas aí, né. E, cara, na minha opinião, teria que trocar aí, né, a formação. Eu iria num 4-4-2, assim como todo torcedor do Vasco tá pedindo, né, pro Felipe escalar um 4-4-2 aí, né. A torcida do Vasco deseja muito que o Vasco tenha um poder maior de marcação no meio de campo. E jogadores como o Matheus Carvalho poderia sim ajudar muito na marcação, né? Porque no Vasco a gente só tem um jogador que marca no meio de campo, que é o Hugo Moura. O restante é nulo. O Jair é nulo. O Paulinho é nulo. O Matheus Carvalho é um cara que entrega muito também na marcação, mas tem um passe horrível. Matheus Carvalho não consegue trocar um passe ali praticamente de meio metro, mas defensivamente ele funciona. E, na minha opinião, ele tem que entrar no lugar do Jair, porque esse time do Palmeiras é um time que tem muita velocidade, muita correria, é um time muito perigoso, um time que triangula muito, é um time que tem uma transição muito rápida, né? Às vezes os caras tá ali na defesa, do nada os caras já conseguem chegar muito rápido no ataque, né? Tem uma transição muito poderosa esse time do Palmeiras, e eu iria com o Matheus Carvalho no lugar do Jair. E também, cara, de repente não tiraria nem o Jair, deixava o Jair também, porque o Paulinho tá péssimo. Fazia uma linha ali de 3 volantes ali, né? Jair, Matheus Carvalho, Hugo Moura, e deixava o Felipe Coutinho ali na frente, fazendo uma linha ali praticamente de 4, né? E deixando o Coutinho um pouco mais adiantado ali, né? Mais pra frente ali, né? Como um meia atacante, dando um suporte ao Nuno Moreira e o Verratti lá na frente. Essa seria a minha formação ideal. E a linha de zaga ali não tem muito que mexer. De repente, né, poderia pensar aí na opção de tirar o Lucas Piton, que é um lateral muito ofensivo, e defensivamente ele é muito fraco, e botar o Vitor Luiz, né, mas o Vitor Luiz também é uma tralha, muito fraco também, até um pouco melhor que o Piton defensivamente, mas também não é lá essas coisas todas. Então, infelizmente, o Piton fica, é melhor, né? Pelo menos aí, de repente, no jogo ali, o Piton consegue tirar um coelhinho da cartola ali, né? Consegue fazer um cruzamento pro Verratti, quem sabe aí sai um gol nessas jogadas aí, né? Que o Vasco já é especialista, cruzar aí pro Verratti. E o Piton, quando consegue entregar um cruzamento de qualidade, o Verratti sempre consegue aproveitar, né? E fazer aí gols, ou se não, jogadas de perigo, né, a partir do cruzamento do Piton. E João Vitor, Lucas Freitas, porque o Maurício Lemos não voltou, senão minha zaga seria
João Vitor e Maurício Lemos, PH na lateral direita, e o nosso goleirão, né, Léo Jardim. Essa seria a minha formação 4-4-2. Vou repetir para vocês, deixando a opinião de vocês aí, qual seria a sua formação ideal para ganhar do Palmeiras, ou pelo menos para competir, né, para fazer um jogo duro aí com os caras aí que estão invictos a 17 jogos. Léo Jardim, PH, João Vitor, Lucas Freitas, Piton, Hugo Moura, Matheus Carvalho, Jair, Felipe Coutinho e Nuno Moreira e Verratti lá na frente. O Nuno Moreira jogando como um centroavante ali, né? Como um segundo atacante, como você quiser entender. Ao lado do Verratti ali, né? Essa seria a minha formação 4-4-2. Deixa aí nos comentários aí qual seria a sua formação ideal, torcedor vascaíno. E agora, para finalizar nosso vídeo, o Diniz e o Vasco, ambos estão negociando e as conversas estão muito avançadas entre o técnico Fernando Diniz e o Vasco da Gama. O Pedrinho, né, como eu tinha falado no vídeo de ontem, não viajou nem para Brasília, nem para Ponta Grossa, no Paraná. O Pedrinho está negociando aí, né, o Diniz, e no caso falta apenas detalhes aí, né, em questões salariais. O Diniz vai ter que aceitar uma redução salarial aí, né, para acertar com o Vasco. Os últimos trabalhos aí do Diniz, no caso aí no Cruzeiro, ele estava ganhando 1 milhão, né? No Fluminense ele alcançou aí um aumento salarial, não sei quanto ele recebia no Fluminense, mas ele teve uma passagem pela seleção brasileira. Isso aí também ajuda a fazer com que o treinador, né, tenha um bom aumento salarial, né, e também uma boa visibilidade, e também no caso um reconhecimento, né, salarial aí. E com isso o Diniz não é treinador mais de 400, 500 mil, né? O Diniz aí agora recebe em torno de 1 milhão de reais, e para ele fechar com o Vasco ele vai ter que diminuir, nem que seja uns 300 a 200 mil nessa faixa aí, senão o Vasco não vai fechar negócio aí, né, com o técnico Fernando Diniz. O Vasco não vai pagar salários aí de 1 milhão pro Diniz. E cara, a tendência é que o Fernando Diniz seja anunciado essa semana e de repente o Diniz já esteja aí, né, treinando os jogadores do Vasco para o jogo contra o Lanús, que vai ser semana que vem. O Diniz, mesmo que acerte com o Vasco essa semana, não vai participar do jogo contra o Porto Cabelo na Venezuela e nem no jogo contra o Vitória em Salvador. Mas, a princípio, contra o Lanús, caso o Diniz acerte essa semana, vai estar à disposição do time do Vasco, do elenco do Vasco. Vai estar aí dando os treinamentos e também vai estar aí, né, impondo seu esquema de jogo, né, e também sua filosofia de jogo, né, para o time do Vasco já acostumar com o novo treinador, né, com o seu novo trabalho, sua nova filosofia. Então vamos aguardar aí, né, o desfecho dessa história. Esperamos aí com muita ansiedade, né, que tenha um desfecho feliz entre Diniz e o Vasco, até porque não temos nomes aí competentes no mercado. Temos alguns nomes aí que não agrada a torcida do Vasco. Para mim, um único que poderia aí fazer uma frente, ou de repente, né, poderia até surpreender fazendo um bom trabalho no Vasco, seria o técnico Pesolano, ex-Cruzeiro e ex-Valladolid da Espanha. Tirando o Pesolano, não vejo nenhum outro nome aí com muito impacto
e também com competência para fazer esse time do Vasco jogar. Então, entre Diniz e Pesolano, quem vier para o Vasco vai ser muito bem-vindo, né? E a gente fica aí aguardando aí as negociações aí, né? E veremos aí qual vai ser o desfecho dessa negociação entre Diniz e Vasco. Esperamos aí que com um final feliz aí. Tamo junto aí. Deixa seus placares aí, seus palpites para esse jogo contra o Palmeiras. Na minha opinião, o Vasco vai ganhar, não vai ser fácil. O Vasco vai ganhar aí de 2-1 do Palmeiras. Tamo junto aí, fica com Deus, saudação.